Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiano Arruda, para quem não me conhece ainda. Eu decidi fazer esse vídeo já há alguns minutos e quero compartilhar umas coisas com vocês em relação ao que está se passando no Brasil. Parece que o vídeo vai ser chato, mas o vídeo vai ser bem interessante porque tem a ver com todos vocês que estão assistindo ou algum parente de vocês. Há mais de 60 dias eu não sentia um reflexo de uma crise nervosa silenciosa. E conversando com o médico há uma semana, ele disse que a sensação de infarto ou de pré-infarto que eu tive ao longo do ano passado e no começo desse ano era fruto de nervoso. E eu não estava acreditando muito, porque a sensação é muito forte, dá um formigamento no braço, principalmente o braço esquerdo, gela as mãos, dá espasmo, e parece que o espasmo chega a esmagar os órgãos, nessa área aqui entre o peito e o umbigo. E dá uma sensação de acidez e uma coisa estranha que chega, parece que afeta até a consciência da gente. E da falta de ar, o espasmo sobe até, parece que os olhos vão saltar. Às vezes tem uma sensação e dá pressão alta também. Isso aí é comprovado por equipamento. E até já fui atrás de atendimento rápido e foi comprovado que eu estava com pressão alta depois dessas sensações estranhas que eu estava tendo. E o meu médico disse que isso é fruto de muita pressão. E aí eu estou analisando essa situação, esse inferno astral, na verdade, esse inferno político, esse inferno social, que essa cambada socialista do Brasil, moldada pela maçonaria, impõe a nós. Então eu estava vendo desde ontem essa historinha do Deltan Dallagnol. Eu quero falar com vocês sobre esse cara. Para quem não sabe, o denunciante não é delator, hein, Joyce Hasselman? Você é tão entendida, né? Mas você não fala que foi de Partido Comunista, que você era apresentadora, né? De conferência sobre ideologia de gênero. Isso você não fala, sua hipócrita. Você fez alusão à vítima que denunciou essa quadrilha de hackers que induz a atentados terroristas, ataques terroristas, a suicídio, ataques a mulheres. Você disse que foi o Hermes Eduardo Rodrigues que mandou gato morto pro teu apartamento, mandou peruca, né? Você, sempre com aquele teu jeito, você induzia outra pessoa que era o denunciante da quadrilha. Então você também é uma isentona. Mas voltando ao assunto do Deltan, eu tenho uma informação aqui para vocês. O Hermes Magnus, que foi o denunciante do Petrolão, sem saber que era aquele esquema todo, e aí veio à tona quase todo o esquema. Ele não teve proteção, eu não sei como eu posso dizer, judicial, é aquela proteção à testemunha, ele não teve. E quem deveria fazer isso era o Ministério Público junto à PGR. Até para a Polícia Federal agir também, não sei se a Polícia Civil entra, mas nesse caso seria, acho que a Polícia Federal, por ser um crime federal, né? Então, o Hermes Magnus foi perseguido, ele teve casa incendiada, teve carro sabotado, depois de sabotado ainda entraram no sistema para colocar como culpa dele num acidente. Acho que um cavalo atravessou no meio do caminho, ele tem um acidente, mas o carro era bom, ele ficou protegido, mas no sistema, para ele perder o direito de receber o amparo da seguradora, saiu no sistema federal que ele estava embriagado. Quem que colocou isso lá? Quem que estava perseguindo o Hermes Magnus? Da mesma maneira que tem gente aparelhando o governo para monitorar. Por exemplo, quem é o Cristiano? O Cristiano falou isso do governo, do Lula, do Bolsonaro, falou do Temer, da Dilma. Então vamos fechar esse cara. Vamos complicar a vida desse cara. Ele não vai conseguir emprego ali, acolá, tal. Ele pode fazer uns bicos, mas a vida dele vai ser difícil. Isso não aconteceu só com Hermes Magnus, com Hermes Eduardo, tá? Isso não acontece comigo, isso acontece com muita gente e a gente não tem ideia, tá? Então, por exemplo, vocês querem sentir isso na pele, compre uma cota de consórcio e seja lesado ou lesada e vá atrás dos seus direitos para ver se você vai conseguir. Já começa por aí. A partir de então, tem um sistema paralelo que mede o seu crédito.
não é o do Serasa, é um outro sistema. Então você pode ser negativado sem ter cometido algum crime, alguma dívida no sistema financeiro. Eu estou querendo dizer o aparelhamento, não fugir do assunto do Deltan Dallagnol. Aí vem essas revelações do Deltan. Bem, o próprio Hermes Magnus já tinha dito alguma coisa. A ativista Marta Serrati, lá do Rio de Janeiro, já tinha alertado isso, acho que há pelo menos 3 anos, dando pitacos pra gente ficar de olho. E agora a gente vê quem o cara segue no Twitter. As ONGs, poxa, o cara conseguiu 2 bilhões. Se é da Petrobras esse valor, tá, é de multa, tá, mas essa multa saiu de onde? Das bombas de combustível. E as bombas de combustível são sustentadas por quem? Por nós. E o cara recebe então 2 bilhões dessas multas que a Petrobras pagou, nós pagamos, e ele vai dar dinheiro para quem? Para ONGs ligadas ao Jorge Soros. Para quem não sabe, eu já falo isso há anos, muitos anos, Jorge Soros é o cara que financiou o ISIS através de manipulação de ações da Petrobras e manipulações da mídia mundial para propagar as vantagens de se investir em ações da Petrobras por causa do petróleo do pré-sal. Esse dinheiro veio do Federal Reserve, o dinheiro para a compra das ações. Com a assinatura de Obama e Hillary Clinton, o dinheiro foi para empresa corretora de investimentos do Jorge Soros, eu não sei o nome agora, mas a empresa principal dele que opera na Bolsa de Valores de Nova York. Então, com a propaganda feita do pré-sal, inclusive pelo Lula, induzindo o povo a comprar ações com dinheiro do FGTS, e o resultado foi o que vocês viram com os fundos de pensão dos Correios, de outros funcionários federais, né, o dinheiro sumiu. Né, o povo comprou ações da Petrobras, as ações estavam lá embaixo. Quem teve que vender na baixa, perdeu muito dinheiro. Quem teve que segurar o dinheiro, precisando usá-lo, deve estar recuperando, mas passou um susto muito grande. Então, essas ações a serem vendidas sobre a propagação falsa de que era vantajoso investir na Petrobras, esse dinheiro, então, essas ações vendidas com preços mais altos, renderam lucros para o Jorge Soros e ele pagou o Federal Reserve de volta, que investiu 900 milhões de dólares. O Obama fazia propaganda que não era para investir em petróleo nos Estados Unidos, mas no Brasil. Ou seja, petróleo nos Estados Unidos fazia mal à natureza, ao aquecimento global, mas no Brasil não. Porque eles queriam testa de ferro, a Petrobras, para poder direcionar esse dinheiro para o ISIS. Porque a lavagem de dinheiro, mesmo sendo feita através de compra de ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas a empresa era brasileira e não americana, a Petrobras. Então o que aconteceu? O Jorge Soros conseguiu devolver o dinheiro para o Federal Reserve, ele conseguiu amealhar uma boa comissão ao longo dos anos, ele conseguiu pagar aquele movimento Occupy Wall Street, que não foi nada voluntário, foi tudo patrocinado pelo Jorge Soros, e ele pagou o resto de campanha, resto de custo de campanha da primeira eleição do Barack Obama. Então, de onde saiu o dinheiro dos aumentos dos preços de combustíveis aqui no Brasil? Do gás, né? E aí o Deltan, ele foi comunicado isso, que eu mandei comunicado dessa denúncia crime que foi televisionada há 10 anos atrás pelo jornalista americano Glenn Beck, quando ele ainda estava na Fox. Ele tentou acionar o Vaticano para proteger os católicos na Síria, em outros países de cultura árabe, né? E não teve resposta. E ele entrou em depressão por causa disso. Aí você vê, o cara que colaborou com o Brasil, o Hermes Magnus, denunciou a ponta do iceberg, que é o Petrolão, não teve a proteção, aí inclusive foi até debochado pela turma do Deltan, não foi dada importância, lavaram as mãos, mas todo mundo aí fazendo questão de ganhar esses 33 mil, né? Sem falar que toda ação movida pelo Ministério Público Federal, eles ganham uma parte do dinheiro recolhido, do dinheiro resgatado desses roubos. Vocês estão vendo aí, o cara tá com um fundo de 2 bilhões. Você acha que o cara não vai se beneficiar indiretamente disso, não? E o cara quer usar esse dinheiro para refortalecer, pôr na política, gente de ONGs de esquerda ligadas, controladas por Jorge Soros, o cara que fundou o ISIS. Eu comuniquei você, ô Deltan, por telefone, por e-mail, e eu não tive resposta. Por que você não quer tocar no Crime Inc., que é o Islã Trobras?
Por que que você diz que é contra o Lula, que operou a favor disso, mas você não quer tocar nas ONGs, você quer fortalecer as ONGs controladas pelo cara que manipulou o Lula para financiar o ISIS? Dá para entender o curto-circuito? Aí você vê o Congresso, eu ainda não vi, mas vocês devem ter visto o nome do deputado que apresentou o projeto de lei, e o maior colocou para correr o projeto de lei para levantar para 3 bilhões 700 milhões de reais o fundo partidário, ou seja, nós vamos pagar ainda mais pela manutenção do teatro. Então a maçonaria seleciona os caras vão ser eleitos, reeleitos, ou então quando não puder ser reeleitos, vão colocar alguém com o mesmo compromisso pré-determinado, e o povo acha que vai estar escolhendo. O povo não vai estar escolhendo. O povo vai estar sendo feito de idiota. Por isso que eu falei em outro vídeo, até removi o vídeo, que eu estava xingando o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, que é outro também, que tem recebido as minhas denúncias e me ignorado, mas colocou um Kim Kataguiri. Sabe? Aí você vê o príncipe, o Luiz Felipe, esse nome, né? Num vídeo falando que ele é maçom, que ele defende a maçonaria, que ele está trabalhando com a maçonaria para mudar o sistema político do Brasil. Sim, tem uma linha da maçonaria que quer resgatar a monarquia. Mas é estranho que quando eu contatei o príncipe falando sobre o roubo no mercado de consórcio controlado pela maçonaria através do Banco Central do Brasil, esse homem foge de mim como o diabo foge de Deus. Agora vocês tentam, para resumir esse assunto, tentam somar isso que o Deltan está fazendo, o que ele fez contra o Hermes Magnus, a omissão de socorro ao Hermes Eduardo. Enquanto isso, a Globo fica aí rotulando que qualquer atentado terrorista no Brasil foi o Hermes Eduardo que fez, sendo que ele é o denunciante. Ou seja, o Ministério Público, Deltan, se negou a ajudar o Hermes Eduardo, que é o denunciante, deixa o cara sem a proteção da PGR, para a PGR solicitar proteção do cara no exterior, o cara fica aí recebendo ataques e acusações de ataques terroristas plantados no nome dele, porque no Brasil, gente como Deltan Dallagnol lava as mãos para que a esquerda fique protegida. Eu não entendo, isso é uma hipocrisia muito grande. Então prendeu-se o Lula, que eles falam que foi o chefe. Não foi o chefe, foi gerente. O chefe é Putin, é Jorge Soros, esses são os chefes que controlam essa tomada mundial da esquerda. Então a coluna cervical continua protegida. Então, eu convido até o Lula, se ele fosse homem, se ele não fosse tão prostituído, ele está se sacrificando por uma coisa que não foi criação dele, que é a esquerda. Abra a boca, Lula. Ou se ele abrir a boca, ele vai ser morto lá dentro, ali do apartamento, que aquilo não é a cela, pelo amor de Deus. Quem está preso não tem portal no Twitter, o Lula tem. Então eu acho que essa prisão do Lula é um teatro. Ele está se sacrificando um pouco para preservar a esquerda, para o povo não fazer uma reviravolta e forçar os militares a tomarem uma decisão que eles não querem tomar. Eles quiseram manter o PT protegido, o PCdoB. Eles não falam em tocar nesses partidos de esquerda, que são órgãos comandados pela Rússia e pela China. Olha só aquele tal aquele boca de jacaré lá do Ceará, o Ciro Gomes, traindo o Brasil com o Partido Comunista Chinês, e os militares não fizeram nada, que ele já era ter sido a hora de dar uma reviravolta e nada acontece. Então vocês veem que tem reclamação, pá de cá, pá de lá, aquele bate-boca, mas é tudo teatro. A estrutura continua preservada e continuando firme e mais forte. Vocês sabem quanto que o PT está recebendo do fundo partidário atual? 234 milhões de reais. Vocês acham que um povo que invadiu tanta fazenda, manda matar fazendeiro, tem um fazendeiro lá no Distrito Federal que foi assassinado a pauladas pelo MST, a mãe daquela Érica Cocai, ninguém vai pra cadeia, porque o cara abriu a boca para falar a verdade, ninguém tem proteção. Então nós estamos aqui numa terra ácida, quente, pra gente viver com cara de azia. Vocês perceberam que o povo brasileiro tem cara de azia? Tá todo mundo. Isso não é de agora não, é de décadas, mas tá piorando isso. O povo anda com uma cara de azia, o povo envelhecido antes do tempo. O povo mal alimentado. Eu recebi um vídeo passei numa cidadezinha, eu não vou falar o nome da cidade, é da Flórida. Parece que a cidade é toda temática. Aquelas construções parecem coisa artificial, de tão preservado que é. Aquela calçada perfeita, o meio-fio, você não tem uma regularidade do meio-fio. O asfalto, se você lamber o asfalto, não vai desgastar a tua língua de tão liso que é aquilo.
sabe? Eu vi coisas assim, um pier maravilhoso, aquelas pessoas andando tranquilamente. Gente, eu falo assim, olha só a visão que eu tenho daqui. Olha que coisa feia. Isso aqui é porque não é dos pontos mais feios da cidade. Aqui, ó. Tudo é ácido, é crespo, é árido, né? E a vida tá tão desanimadora no Brasil. A gente tem tudo para ser feliz aqui, a gente tem meio caminho andado. É só não complicar, não roubar, não travar a vida das pessoas. A gente não tem uma esperança de que as coisas vão melhorar. Aí você vê o Bolsonaro passando pelo que tá passando. E, poxa, aí o cara não usa a canetinha Bic dele, ou a Compactor, sei lá que marca, para decretar já o final desses partidos vinculados, ele tem o poder na mão. Supremo. Pô, que Supremo? O Tribunal da Canalice que protege aí o roubo. O roubo das pessoas que acreditam no Banco Central e compram uma cota de consórcio. Quando a coisa vem à tona, a TV Record começou a mostrar alguma coisa, veio o Banco Central, a mando do Temer, e o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, ele veio e decretou a insolvência do Grupo Unilance, que roubou 280 milhões das pessoas, e depois ainda o Bolsonaro vem dar mais autonomia ao Banco Central para quê? Para decretar falsa falência de qualquer bando de ladrão. Agora apareceu outra empresa de consórcio. Fecha-se uma, aparecem duas. Tudo em ritmo de culto protestante, adoração a símbolos, a metas em cima de roubalheira e estelionato. Gente, que é isso, pelo amor de Deus? Que país louco é esse? Você não tem facilidades financeiras só se você entrar num mega esquema protegido pelo Banco Central para você roubar pro teu patrão e você ganhar uma comissão disso, gente. Não é normal uma coisa dessa. Eu estou me sentindo melhor porque eu estou desabafando aqui com vocês. Até chegar aqui eu não estava passando bem. Meu braço já está aquecido, minha voz melhorou um pouco. E então, assim, eu sei que eu falei muita coisa, mas tenta juntar tudo isso e vocês começam a perceber um curto-circuito. A vida, nós estamos sendo vítimas, estamos sendo saqueados de dinheiro para sustentar esses vagabundos, para continuar esse teatrinho, e as coisas, o grosso que mantém a corrupção não está sendo destruído. Eu queria ter a capacidade de falar muita coisa em poucas palavras, mas é como se fosse um hangout esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Então, aí você entra em contato com os filhos do Bolsonaro, eles colocam lá Kim Kataguiri, Alexandre Frota. Que benefício isso deu para eles? O Kim é meio bipolar no oportunismo, né? Ele um dia tá com um, no outro dia tá com o outro lado. Alexandre Frota, um estuprador. O Bolsonaro dá dinheiro para esse cara, para promover esse cara, para atrair voto, propagar. Eu não consigo entender. Não dá. Joyce Hasselman faz um teatro muito bom, né? E a mulher é ativista gay. Vamos ver até onde ela vai se manter ao lado do Bolsonaro. Né? Beatriz Kicis sempre militou contra a intervenção militar. Sabe? Aí deram aquele apoio ao Dom Bertrand. Aí ele tá na maçonaria. A maçonaria eu sei que são pelo menos 12 linhas maçônicas no Brasil. Acho que não existe país com maior quantidade de linhas maçônicas. É sempre uma ou duas casas, né? No Brasil parece que são 12 diferentes. Mas o que eles defendem sempre apoiam o protestantismo para destruir a Igreja Católica. Aí você vai na Igreja Católica tomado de agentes comunistas, gente que mexe com pedofilia, gente que induz. Esse movimento sertanejo universitário estava dentro de um colégio católico, salesiano. Eu vi como começou. Aquele Michel Teló, que tinha 14 anos, eu tinha 18. E ele era empurrado para adoração dentro do colégio. Qualquer evento católico tinha que ter Michel Teló, para que ele pegasse fama. Ele era engraçadinho, era um moleque de 14 anos, tocava lá a sanfoninha dele. Ele não cantava, era a turma que cantava, ele só tocava lá a sanfoninha dele.
E era até um menino gracioso, então isso chamava a atenção das pessoas. E todo mundo foi se acostumando com a imagem de Michel Teló, porque era a imagem empurrada pelos padres. Porque eles estavam fazendo uma campanha junto com o PT para tirar a influência americana na música. Naquela época ainda tinha alguma música boa, né? Dos Estados Unidos. Estragaram também a música americana. Então eles não queriam a presença da influência americana. Como a música russa não quer pegar no Brasil, né? Que russo parece bula de remédio lida de trás para frente. Então vamos encaipirar, vamos colocar aí o som da terra. Para mim, som da terra é som de terremoto, né? E aí, para deixar o povo bem caipira e alienado do que passa ao redor do mundo, aí colocaram o caipirês pro povo ignorar a língua inglesa. E aí fica assim, essas imundícias que vocês conhecem mais do que eu. Então, poxa, é só isso que a gente vê, sabe? É só amarração, atraso. Não, nós estamos sendo proibidos de conquistarmos o melhor material, o melhor intelectual, o melhor ou maior financeiro, sabe? Para a gente poder explorar o que há de bom, de ótimo nessa vida. E a gente fica acostumado só numa mesmice de pobreza, e uma pobreza cara. Aqui tô perto de uma loja de departamento de material de construção. Poxa, uma tampa de vaso sanitário custa R$100, gente. Até que ponto que nós chegamos? Qualquer merda é vendida a preço de luxo. Qualquer merda é colocada acima do valor do ser humano. Aí fala, a economia melhorou. Só tá tudo aumentando, gente. Aí você vê o Deltan, o que ele fez. Voltando ao assunto do Deltan, né? Aí você vê o general Mourão fazendo celebração pelo dia do maçom. O Mourão foge do assunto da quadrilha dos consórcios, controlado pelo Banco Central, porque ele sabe que isso alimenta a maçonaria a qual ele pertence e defende. Então, como que você se põe como conservador, defensor da moral militar, da moral cristã, e você se omite em relação à testemunha que está ajudando o país, que está se arriscando, entregando a sua vida? Testemunha não, testemunhas. E ao mesmo tempo você protege uma quadrilha, uma mega quadrilha maçônica que usa o Banco Central, que o povo acredita, quer dizer, é um crime institucionalizado, e não manda apurar, não manda investigar, promotores que engavetam as denúncias com provas e escrevem que não havia provas. 5 quilos de provas, não havia provas. Centenas de denúncias com CPFs comprovados e não existem denúncias. Com gravações até feitas pela TV Record e não existem provas. Gente, dói ficar nesse país, gente. É por isso que a gente se sente mal, doído, e ainda, vocês estão sabendo que desapareceu chama um remedinho, que eles chamam de anabolizante, chamado Durateston. Não se acha, para fazer reposição hormonal. Seja para pessoas que tiveram intervenções cirúrgicas muito profundas ou pessoas que estão com desbalanço hormonal. Entre outros que você não consegue achar. Você tem que importar. E ainda você, se for pego, vai ser rotulado, vai ser até preso como criminoso por cuidar da sua saúde. Hormônio é vida. O homem está proibido de fazer reposição hormonal no Brasil. Não acha. Durateston, Decadurabolinha, Nantato, não acha. É só por contrabando. E aí você vai no médico, o médico finge que não ouve. Sabe por quê? Porque ele não tem homologação para ministrar a receita, um tratamento. Ele não tem treinamento. Então, para ele não se envolver, não ser preso ou pagar uma multa, até você perder aí o certificado de médico, ele nem toca no assunto, deixa a pessoa se ferrar. Por isso que os homens estão ficando cada vez mais fracos, eles precisam disso. Aí a gente vê agora essa ameaça do Macron. E os caras aí lutando, temos que buscar. O nome do Testa de Ferro que colocou o projeto, que não é só ele sozinho não. Isso é uma cambada muito grande. Isso é coisa de confraria. E aí a gente tem que ver o nome do cara que está colocando esse projeto de lei para ser votado hoje. 3 bilhões e 700 milhões. Sabe o que vocês fazem com 3 bilhões e 700 milhões? Vocês montam uma mega ultra gigante frota de empresa aérea. Mas não empresa aérea que vamos considerar, mas esquadrões para poder apagar o incêndio na Amazônia em todos os cantos.
aeronaves de socorro, dá para construir aeroportos de apoio na selva amazônica com pista pavimentada com 3 bilhões e 700 milhões. Quer dizer, o negócio é proteger a coluna cervical da esquerda, o resto que se dane. Gente, é muito triste isso. É muito triste. Eu vou ter muito mais coisa para dizer para vocês. Sabe, de falsos intervencionistas bandidos que quanto mandava a gente ir para a rua, ia para casa milionária lá no litoral paulista. Aí você junta tudo isso, dá uma acidez aqui no peito, um amargor na vida, um desgosto na alma. O cérebro não tem nem ideia mais. Sabe? E você vê tudo isso, eles estão depenando a gente vivo. Sabe? Então, o meu conselho é: se o povo não quer se unir para apedrejar essa corja, destruir as sedes desse partido político, invadir as mansões desses caras que regem toda essa maldade contra nós, que cada um possa juntar o dinheiro e ir para fora do país. Porque, olha, eu não vejo melhor. A partir do momento que a gente chega no Facebook, no Messenger, no telefone do gabinete também, a gente manda carta pessoalmente pro filho do presidente e nada acontece. E gente assim que aparentemente, chegou no Olavo, o Olavo fez propaganda com Kim Kataguiri, entre outros. Mentira, isso ele já tudo. O Olavo tá precisando falar uma verdade. Quem é a turma dele? Aparece, tudo cola, o pessoal vai ler, daqui a pouco ele começa a meter o pau para dizer que a culpa não é dele. É culpa sua sim, Olavo. Olavo, você tem contato comigo há mais de 10 anos. De uns 8 anos pra cá, você não teve mais contato comigo, não. Por que será? Por que gente como eu você ignora? Você recebeu a cópia da carta que eu mandei pro Eduardo Bolsonaro. Você não me deu mais resposta. Você fugiu da raia. A carta tem conteúdo muito sério, Olavo. Então o que vocês querem de nós? Por isso que eu falo que é tudo um teatro. Aí tem conhecido que fica chateado comigo porque ainda acredita no PT. Gente boa. Aí tem um que acredita no PSDB. Aí as pessoas não falam mais comigo, porque ainda estão presos nessa matriz. Ou Matrix, como queiram dizer. É fogo, gente. É fogo. Se a gente não assumir as coisas como elas aparentam pra gente, eu não falo rótulo, eu falo conteúdo, estado natural das coisas, a gente não vai se libertar das amarras que estão impostas nas nossas mentes. Estão entendendo bem? E esse povo vai surfar. Olha, ontem, eu andando aqui, a uma quadra daqui, eu vi um Chrysler 300 ser novinho. Lindo, lindo, lindo. Você tem que ver o tamanho dos caras. A gente fica indignado com Deus, que a gente não tem um físico forte. Os caras eram enormes, parecia fisiculturista americano. Pastores. Pastores. Tudo cara de bandido. Aí você vê a quadrilha dos consórcios solta aqui em Campo Grande. Polícia no preto e ainda delegado fala assim: isso é normal. Vá pra puta. Já soltei um palavrão. Sabe? Então, é assim. É a nação do mal. Dos maldosos. Eu fico pensando, gente, para terminar esse vídeo, voltando ao Deltan e o assunto Islã-Trobras. Você sabe o que era feito pelo ISIS? Vocês sabem que eles jogavam pessoas acusadas de homossexuais. Eram católicos, tá? É proibido dizer que era católico. Olha só, é proibido dizer. O Papa lavou as mãos. Ela disse que a gente deveria se cruzar com os árabes, com os islâmicos, porque eles eram um exemplo de fé. Eu não sabia que o Satanás se vestia de papa. Aí, eles pegavam pessoas, se bobear até crianças. Eles deitavam, amarravam as pessoas nas esteiras de tanques de guerra até o corpo ser esmagado pela roda de tração, cheia daquelas pontas, né? Ou então eles colocavam por debaixo. Dá para escutar os ossos estralando, o grito da pessoa, tá? Eu vi isso. Crianças sendo incendiadas, pessoas sendo colocadas em jaulas, muito bem feitas, sabe? Coisa muito bem preparada. De onde veio o dinheiro? Do nosso bolso, do seu bolso. O dinheiro dos investidores dos fundos de pensão americanos já foram pagos.
E ainda com um empréstimo de 5 bilhões feitos a um banco chinês comunista, que no contrato assinado pelo Temer, acho que foi no final de 2017, ou foi final de 2016, me desculpem. Todo o empréstimo seria pago com petróleo, escambo, com juro em petróleo de 11, eu falei 14, não, era 11 bilhões e 460 alguma coisa milhões de dólares de juro. Ou seja, mais de 11 bilhões e 460 alguns milhões de dólares em petróleo levado de graça do Brasil. Dói, gente. E eu falo isso, entro em contato com o Ministério Público. Ó, isentão. Né, Olavo? Você não tá falando dos isentões? Você foi isentão em relação ao Islantobras. Quantos anos estou falando isso para você? E você recebeu a minha carta. Eu vou publicar o histórico do nosso chat. Você também está sendo isentão. Você falou por 2 vezes, você escreveu que iria me chamar para conversar comigo. Mas qualquer prostituto, qualquer drogado, né, como o Lobão, o prostituto do Aécio Neves, a Carla Zambelli, o Kim Kataguiri, a turma do MBL, você propagou essa gente como se a gente fosse isenta de maldade, de malícia. E eu que falo de coisa séria, você diz que defende tanto a Igreja Católica, e eu que trago esses temas, você sempre ignora. Depois você, ó, né? Lembra que há pouco tempo atrás você me atendeu de madrugada? Não por fala, mas por escrita. No Messenger, tá tudo lá. Eu vou tirar print screen de tudo, eu vou publicar no meu blog. Meu blog estava parado, eu vou restabelecer, eu sou obrigado a restabelecer o blog. E aí, Olavo, quem sabe você vai fugir de mim como o diabo foge de Deus, né? Então eu vejo gente reclamando aqui, dali, mas na hora que é para juntar todas as linhas de reclamação para a gente resolver a coluna cervical que está afetada, aí todo mundo vira as costas. Então o que vocês querem mesmo é autopromoção para chegar à política, e aí fica tudo a mesma coisa, sabe? Eu tô cansado disso, já tenho 43, vou fazer 44 anos, rapaz. E pessoal, já passei da metade da vida, dá um pânico. E ver que eu tô num carro, vocês não imaginam o que eu passei para ter esse carrinho. Meu primeiro carro e talvez o único carro que eu vou ter no Brasil. E a gente vê a dificuldade, não tem uma saída, e quando o máximo que você possa ter uma esperança de um emprego que em dólar não chega a $300. Quem ganha menos de $300, uma pessoa para ser alguém na vida tem que receber de 900 a $1.000, e não menos de 300. Ah, é R$1.000 o dinheiro. Que bom que, gente? Supermercado para você comer bem na semana, caramba, é no mínimo R$150. No mínimo, R$150 por semana. São R$600. Já passa da metade do salário. Aí você tem água, luz, telefone, combustível, depois vem o IPVA, vem o licenciamento. Não dá. Você tem que sacrificar a coisa mais digna, que é comer bem. Que a comida custa muito caro e não é de boa qualidade. Aí tudo o resto é vendido a preço de luxo. É um país que te dê pena, e você vê essa gente usufruindo de esquemas criminosos institucionalizados, como o esquema dos consórcios. E aí você vê o Ministério Público que abandona as pessoas e deixa a Rede Globo atacar de terrorista. Quem fez a denúncia contra essa quadrilha de hackers que inclusive afetou o Bolsonaro? Aí você vê o general Vilas Boas obedecendo a Ilona Szabo, que ninguém sabe quem é o pai dela, né? Ela não é secretária executiva do Jorge Soros no Brasil à toa. Jorge Soros é o cara que está lá com o Macron. É o cara que é um dos encomendadores da morte do Jair Bolsonaro. Aí todo mundo bate palma pro Vilas Boas, que ele falou isso do Macron, que ele toma os posicionamentos patrióticos. Mas peraí, o cara não censura, é amigo do cara que transformou o Brasil nessa pendenga, que é o Jorge Soros, que usou o Brasil para sustentar o ISIS, para matar católico. Gente, é muito curto-circuito para pouca cabeça. Tentam sintetizar tudo isso que eu estou falando para vocês. Tentem. Sabe, você começa a analisar a origem, as coisas e as suas origens, você começa a pirar. Aí sente tudo aquilo que eu sinto.
Eu, olha, eu falo assim, eu defendo o meu país, mas o país não me defende. Esse país cuja bandeira tem o formato do olho de Horus. É só prestar atenção, gente. Vamos acordar, nós somos propriedades da maçonaria. Essa maçonaria que finge algumas coisas quando está afetando a eles. Coisas que às vezes nos afetam. Fala assim, poxa, os caras estão nos defendendo. Não, eu estou defendendo a eles. Eu vou fazer um vídeo. Para vocês terem noção disso que eu estou explicando agora, vou fazer um vídeo sobre alguns impostores que se apresentaram como intervencionistas. Estavam querendo nos usar para pedir intervenção militar para proteger os investimentos deles. E na hora do bem bom, parte dessa gente descer para suas mansões de praia. Não ia lá para Paulista. Porque tem nojo de povo. Vou dar nome e sobrenome. Sabe? E eu gostaria. Eu vou deixar. Entra lá no blog lesapatria.blogspot.com. Tem o meu contato lá. Deixa um e-mail lá. Ou então um comentário. Eu não vou publicar o comentário. Eu vou pegar os dados, vou entrar em contato. Preciso de alguém da Polícia Federal, da Receita Federal, alguém de confiança, para denunciar um falso intervencionista que faz evasão de divisa, faz uso de mão de obra alusiva à escravidão e pega o dinheiro e manda para os Estados Unidos e não declara. Tem casa, tem carro, tem empresa nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, olha, acho que a gente tem que fazer um coro. Infelizmente é o presidente que está aí. Ele tem que tomar partido dessas coisas que eu estou falando. Se ele ficar se mantendo como isento, é que ele sabe o que está mandando em cima. O governo dele também está sendo outro teatro, que eu já falei que é. Está aí buscando fazer umas coisas corretas, vamos admitir que sim. Mas se depois de tudo isso que a gente está falando, tudo isso está acontecendo, PC, do B, PT, PSDB, essa cambada toda vinculada aí com ordens estrangeiras, se esse povo não for riscado fora do mapa e vai continuar para disputar agora novas eleições depois da próxima presidente, então o cara na verdade é um masoquista bem pago, Jair Bolsonaro, que topa até um teatro de levar uma facada mortal e fazer de tudo para ficar vivo, né? Se arriscou a isso e para preservar tudo isso depois, deixar tudo preservado. Ah, pelo amor de Deus, que a gente quase morreu do coração vendo ver uma coisa daquela. Não sou fã do Jair Bolsonaro, mas, gente, a gente é humano, né? A gente não pode compactuar, achar que aquilo ali é uma coisa certa. Pô, eu fiquei morrendo de dó do cara. E o cara parece que tá protegendo. A gente não sabe. Eu falei assim, opa, a conta tá estourando nas nossas casas. Vocês estão protegidos, muito bem pagos, muito bem alinhados e vestidos, e nós não. O que é isso, gente? Sabe? Eu tô vendo pessoas aí que morre um familiar, vem a cobrança de cartório para fazer o inventário, 11 mil, 12 mil. Se a pessoa tem uma fazenda, são 6 milhões de reais. E se a pessoa está quebrada? Como que uma pessoa que ganha o cônjuge, perdeu o marido, ganha um salário mínimo, da onde vai tirar 12 mil reais para transferir a casa para o nome dela, sendo que é dela, não é do governo? Não está fazendo um comércio, é apenas transferindo a propriedade de um corpo para o outro. Coisa que construíram juntos. Não tem lógica. E estão deixando isso solto. Isso era para ter feito um decretaço, era para ter acabado com isso. Então, Jair Bolsonaro, abre a boca, fala quem manda nessa porra, nós votamos em você, cara. Sabe, eu não entendo, eu realmente não entendo. Agora, para deixar os preços dos combustíveis como estão, impostos como estão, ah, legal, o presidente pode deixar como está, isso é legítimo. Agora, mudar ele é proibido. O que está proibindo? Ah, Congresso, fecha essa buceta, esse buraco do Satanás, do inferno, fecha isso. Ou então a gente tem que ir lá e quebrar tudo e acabou. Não funciona isso, então vamos deletar isso. Vamos tirar esses escravocratas, escravocratas da burocracia de cima de nós. Acabou. Tchau, pessoal. Repasse esse vídeo, pelo amor de Deus. Obrigado.